A que ponto chegou o Vasco da Gama, pois o presidente do Vitória simplesmente resolveu esculachar o nosso Vascão após os primeiros contatos feitos pela diretoria cruzmaltina, olhando a contratação do técnico Jair Ventura. Tem também novidades tratando de Alan Saldívia, também sendo mais um nome de saída do Vasco nesta janela de transferências. Falando aqui, inclusive, sobre postura de diretoria, o Vasco, diante da necessidade, de um novo profissional no mercado, passa a observar outros nomes. E um nome hoje que vem sendo observado pela diretoria é o nome do Jair Ventura. O Vasco, de fato, sondou a situação do profissional, iniciou os primeiros contatos pensando em uma contratação do treinador que vem desempenhando um excelente trabalho sob o comando do Vitória, do clube baiano. O Jair ele até chegou a falar sobre o assunto, desconversou, não confirmou. E ontem, os amigos do VDC Cash entraram em contato com o presidente do clube baiano, que se chama Fábio Mota. E numa conversa rápida, o Fábio Mota resolveu falar sobre o Vasco da Gama, sobre uma saída do Jair Ventura para o nosso Vascão. E eu digo aqui exatamente o que eu disse para vocês lá no início do vídeo. A situação do Vasco é deplorável. Porque ao ser perguntado sobre a possibilidade de uma saída do Jair Ventura para o Vasco, o Fábio Mota disse assim, olha, abre aspas, só se o Jair for maluco para sair do Vitória para o Vasco. E eu duvido muito que ele queira ir. Eu vou repetir. Só se o Jair for maluco para sair do Vitória para o Vasco. E eu duvido muito que ele queira ir. Palavras do presidente do Vitória. É difícil, cara. Porque o presidente do Vitória, ele tá dizendo que o Jair Ventura é maluco de largar o Vitória pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Os caras estão achando que o Vasco é o quê? Os caras estão achando que o Vasco, sinceramente, é o quê? Respeito Vitória. Diferente do presidente do Vitória, eu respeito o clube deles. Mas não dá para comparar a grandeza entre Vitória e Vasco. Tenho certeza que pro Jair seria um orgulho, um prazer, um passo de grandeza deixar o Vitória para comandar o Vasco. As palavras do senhor Fábio Mota foram vergonhosas de um presidente que não respeita o Vasco da Gama. Eu sigo respeitando o Vitória, sigo achando o Vitória um clube grandioso, mas não tem como dizer que o Jair Ventura é maluco de sair do clube baiano para fechar com o Vasco da Gama. O Vasco segue sendo Vasco. E a culpa disso tudo, de depoimentos como esse do senhor Fábio Mota, é de vocês. E quando eu falo de vocês, é de vocês responsáveis pela política do Vasco da Gama. Vocês não dão respeito ao Vasco. Vocês não cuidam do Vasco. Vocês diminuem o Vasco. E vocês são os culpados para que nós tenhamos que ouvir um presidente do Vitória vir e falar isso do Vasco. A culpa é de vocês. Uma vergonha. Tem que ouvir o presidente do Vitória dizendo que o Jair Ventura seria maluco de largar o clube baiano para fechar com o Vasco da Gama. De verdade, cara. Sabe? Que fase essa situação, amigo? Que fase. Sinceramente, que fase, amigo vascaíno. E o Vasco, de fato, procurou o Jair Ventura, até o momento não fechou, até o momento não tem absolutamente nada entre Vasco e o profissional, mas é um nome que a diretoria cruzmaltina definitivamente deseja. E eu utilizo as palavras do Pedro Ivo, que é um dos membros da Sempre Vasco, apoiadores do presidente Pedrinho, sobre toda essa situação política do Vasco. Ele diz assim, olha, presidente poder
e quem tem posição de alto escalão estatutário na hierarquia política que não se posicionam claramente, publicamente a favor do Pedrinho, está automaticamente contra ele e a favor da conspiração que o afastou do comando da Vasco SAF. É simples. O objetivo é claríssimo, evidente: prejudicar o máximo possível a janela de transferências, para que esportivamente o Vasco chegue em novembro o mais fragilizado possível para as eleições, para que dessa forma um outro bloco, formado também por essas pessoas, seja formado e tenha algum discurso de viabilidade política. Tá aí, cara. Tá aí. É uma vergonha. E tudo que acontece hoje dentro do Vasco dá palco para que um bobão, como foi o presidente do Vitória, dê um discurso como esse. Tudo isso faz com que a situação financeira do Vasco, é claro, se torne muito complicada, faz com que, infelizmente, muitos empresários não queiram mais que seus atletas permaneçam no Cruz Maltino, e hoje vem sendo um desejo de muitos, tá? Profissionais que trabalham no futebol, retirar os seus atletas do Vasco da Gama. Inclusive, um desses é o próprio Alan Saldivia. O empresário de Alan Saldivia está oferecendo o atleta a vários clubes, tá, do futebol sul-americano. Recentemente, o Peñarol teve o nome de Alan Saldivia à mesa, e agora um outro clube também, que é o Independiente da Argentina, tá? Foi oferecido também o nome de Alan Saldivia para o Independiente, mas até o momento o clube argentino não fez nenhum tipo de pergunta sobre a situação, ou seja, o nome foi oferecido pelo empresário do jogador, mas o Independiente não demonstrou interesse na contratação do atleta. Outro nome que também tem uma possibilidade bem iminente de sair, inclusive o seu desejo nesse momento, é o Marín Inestrosa. Informações é que o Deportivo Cali da Colômbia apresentou já 3 ofertas ao Cruz Maltino com o objetivo de contratar a Marín Inestrosa. Nenhuma das ofertas colocadas pelo clube colombiano avançou, até porque a negociação de Marín Inestrosa é considerada muito complexa, principalmente por conta dos altos valores que estão envolvidos na negociação. O jogador hoje, neste momento, neste domingão, tem aí o desejo de sair do Vasco da Gama, e o Vasco da Gama tem o desejo de chegar a um acordo com o atleta. Caso o Marín Inestrosa tenha a vontade de ficar, o Vasco da Gama vai entender que ele ficará. Caso o Marín Inestrosa bata o pé e de fato queira sair, o Vasco também não permanecerá no elenco com um jogador que não quer ficar no Vasco da Gama. Então a situação hoje, nesse momento, dentro do nosso Cruz Maltino, envolvendo o Marín Inestrosa, é exatamente essa. Clubes demonstram interesse pela contratação do jogador. O Deportivo Cali da Colômbia é um dos clubes que estão interessados e colocou 3 ofertas na mesa, mas o Vasco da Gama, nenhuma das 3 ofertas interessou-se pela venda do atacante, e até o momento é um atleta que permanece dentro do nosso Cruz Maltino. E aí, você gosta do nome de Marín Inestrosa? Acha que ele também deveria ficar no nosso Vascão? Coloque aí a sua opinião nos comentários, tá, amigo vascaíno, com relação a Marín Inestrosa, mas a situação é essa, amigo. É Marín Inestrosa, Alan Saldivia, olha, ninguém quer ficar no Vasco da Gama, amigo vascaíno. Esse é o Vasco, cara. Sei não, cara. 2026 tá preocupante pro torcedor Cruz Maltino, hein, vascaíno? Tá difícil demais. Falando de grana, falando de dinheiro, trazer aqui uma informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos, porque a administração judicial destaca no 12º relatório que foi decisiva para o caixa da SAF a venda do Ryan para o Bournemouth por cerca de 220 milhões. Obviamente foi a maior negociação da história do Vasco, e dentro do relatório, segundo o documento, uma parte relevante do valor foi recebida à vista e superou os gastos assumidos com reforços que foram contratados com pagamentos parcelados. Com isso, a movimentação de atletas gerou um resultado positivo para o caixa da SAF do Vasco. O relatório também ressalta que a saída do Ryan representou uma perda esportiva muito significativa e importante, mas contribuiu para a redução da folha salarial do clube. É informativo, do 12º relatório da administração judicial, que também trabalha ali na recuperação.
judicial do Vasco. Então, trazendo esse relatório, um fator importantíssimo, né? Claro que hoje o Ryan ele é titular na seleção brasileira, inclusive já trazendo a informação, já que a gente está aqui na cobertura, deixa eu falar rapidinho, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo do boletim da seleção. O Ancelotti, ele vai escalar o Martinelli no lugar do Lucas Paquetá. Testou ontem, mais uma vez hoje. Martinelli ganha muita força para ser o titular, ao lado do Vini, Matheus Cunha e o Ryan. Muita gente perguntando, John, o Rafinha voltou a treinar, mas o Rafinha possivelmente nem será relacionado porque não está 100%. E o Ryan, com isso, vai garantindo cada vez mais a vaga no time titular da seleção brasileira. Isso é uma coisa excelente, né? Ver o brilho, o crescimento, a evolução do nosso cria durante ano passado, a venda, ele sendo destaque no Vasco, a venda para o Bournemouth, como eu trouxe recente agora no relatório, e agora, mais uma vez, o Ryan tendo essa estrela de ser titular na seleção, além da convocação, ser titular na Copa do Mundo. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clique por favor para nos dar uma moral, porque assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não se esqueça também de ativar o sininho de notificação pra não perder nada. Forte abraço, galera. Fui!